Meu nome é Everton Mendonça. Essa aqui é uma sequência de vídeos tutoriais sobre desenvolvimento de jogos utilizando Java com Eclipse. Essa é a nossa quinta videoaula. A gente agora vai mostrar alguma coisa na tela. Só que para isso a gente tem que entender como é que é produzido esse desenho em si. Como é que é produzido os desenhos que vão ser exibidos na tela. Esse daqui é a minha classe Game, certo? Nela tem um método Run, que ela vai ser executado quando o jogo for iniciado, quando a aplicação for iniciada. E então ela vai entrar aqui num loop que vai durar enquanto o jogo estiver sendo produzido, assim, estiver sendo exibido. Então, assim, a gente vai precisar de três métodos: é o init, o update e o render. O init ele vai fazer uma iniciação a cada vez que a gente tiver um novo estágio de jogo. Ele vai carregar as memórias, os sons, ele vai precisar fazer esse carregamento prévio. Isso é quando ele vai iniciar o jogo. Então, na hora que você liga o jogo, ele começa a ser executado. Então, a gente coloca aqui, vai chamar o método init, certo? E aqui no while, ou seja, ele vai ser que ele está sendo exibido 60 vezes por segundo, é que a gente vai precisar atualizar o jogo e desenhar o jogo na tela. Então, a gente vai chamar o método update e o método render. Agora a gente vai criar aqui os métodos. O init a gente não vai usar, por esse jogo ser simples, a gente não vai usar ele. Mas nos próximos a gente vai copiar muito esse código e não vai precisar redigitar tudo do começo, e então a gente vai utilizá-lo. Então a gente já deixa ele pronto para quando tiver imagens e outros recursos. O update ele vai ser utilizado quando a gente tiver interação. Então, a cada interação do usuário, o estado precisa ser atualizado. Esse estado os dados, todos os dados que compõem aquele momento do jogo. E o render, pronto, aqui é o render, a parte que vai ser desenhada. Então, ele vai desenhar 60 vezes por segundo. Nessa parte do render, a gente vai ter que utilizar algumas técnicas para poder acelerar o processo de exibição. Porque se o computador der uma travadinha, ou se a pessoa estiver fazendo mais de uma atividade no computador, utilizando vários programas em si, ele vai começar a ficar mais lento. Então ele precisa guardar imagens prévias. Isso tem uma estratégia de renderização da tela. Então, assim, a imagem que está sendo exibida no seu computador, toda essa tela, ela é construída, ela é desenhada pedaço por pedaço. E aí ela vai construir algumas imagens antes, que é para poder ter a certeza de que vai ter o fluxo normal de visualização. Ele não vai ficar dando aquela travadinha e você termina perdendo o momento do jogo. Então, isso daí é como se fosse um banco de imagens, só que só vai ter a imagem de exibição e mais duas para dar uma prévia. Mais do que isso, ele vai deixar o jogo mais lento, então não é aconselhável. Mas como é que a gente faz essa estratégia de buffer, né, de memória? A gente vai precisar, já está tudo implementado, e a gente vai precisar pegar esses componentes aqui na classe display. Então, public buffer strategy. A gente vai pegar esse objeto, que ele já está completinho, a gente vai utilizar para poder fazer esse banco de imagem. Get buffer strategy. Certo? Então, de onde que vai vir ele? Do Canvas. Canvas é a nossa área, a nossa tela de pintura. Então, a gente vai pegar esse componente o buffer strategy desse componente. Então, canvas.get buffer strategy. Bem simples. E a gente, assim, ele não cria por si só. Você tem que definir. Então, a gente vai precisar também criar esse buffer strategy. Então, create buffer strategy. E no momento da criação desse buffer strategy, create buffer strategy, é que você define quantas imagens você vai guardar
antes de exibir. Então você vai ter a imagem de exibição e a gente vai utilizar mais duas para ser o buffer. No caso aqui vão ser 3 imagens, ele vai construir o original e mais duas. E mais do que isso seria bom? Não, menos do que isso seria perigoso, assim, seria pouco. Então o ideal mesmo é que seja 3. Mas isso depende muito de jogo, de componente que você estiver produzindo. O tempo ele vai te dando experiência para você escolher o menor número e você vai fazendo testes. Mas lembre-se, né, esse jogo ele vai ser colocado em várias máquinas. Então se for uma máquina com menos capacidade, então utilizar mais do que 3 pode ser ruim. Pronto, agora aqui a gente vai a gente vai criar aqui uma variável buffer strategy. Porque a cada render, a cada vez, ele vai ter que pegar esse componente para poder desenhar nele. Certo? Então, aqui ó, bs display.getBufferStrategy. Só que quando ele vai fazer isso a primeira vez, não existe. Então a gente tem que verificar se ele existe. Se for igual a null, então bs receberá display vou colocar aqui display create buffer strategy. Agora sim, bs display.get buffer strategy. Pronto, agora temos um componente que a gente vai poder utilizá-lo para poder fazer o desenho em si. Só que a gente não vai fazer o desenho no buffer strategy mesmo. A gente vai pegar um outro componente, aqui o graphic, AWT, que ele é ferramenta de pintura. É como se ele fosse um paint. Então toda essa classe tem maneiras de trabalhar na tela. Eu vou mostrar para vocês. Mas agora bs.getDrawGraphics. Pronto. Agora, utilizando o objeto de graphics, é que a gente vai poder trabalhar. Quando a gente terminar de trabalhar com ele, a gente vai ter que dar um dispose, ou seja, terminei de trabalhar, agora eu estou disponibilizando ele para ser usado no Buffer Strategy. E quando a gente terminar de fazer essa disposição, é que a gente faz o show. Então ele vai pegar o Buffer Strategy, se não existir, ele vai criar um, e aí ele vai pegar. Do Buffer Strategy, ele vai pegar o elemento Graphic, isso toda vez, 60 vezes por segundo. Quando ele terminar de desenhar nessa área, ele vai disponibilizar, dizer, olha, terminei de desenhar, e aí sim, ele avisa para o Buffer Strategy que ele já pode colocar na tela, ele já pode disponibilizar no fluxo de pintura. Então, aqui para mostrar para vocês, observe que a gente vai ter um monte de métodos que a gente vai poder definir tanto cor quanto definir algumas formas básicas. Então eu vou primeiro definir a cor aqui, color red, e só para demonstrar para vocês, e draw line, não, fill, a gente vai definir um retângulo preenchido, no caso com a cor vermelha. Aqui a gente diz aonde ele vai começar a desenhar o retângulo, então eu vou colocar aqui 10 por 10. Onde é que são as coordenadas do desenho? Observe que no canto superior esquerdo da tela, nessa área, ele vai ter a coordenada 0, 0, certo? E então ele vai desenhar até o tamanho da tela que você definiu, certo? No meu caso aqui eu defini um tamanho de 400 por 300, então ele vai ser de 0 a 400, e no canto superior esquerdo também vai ser o 0 do Y, da parte Y, e a parte de baixo vai ser o 300
positivo. Então, não segue o que a gente aprendeu em planos cartesianos na escola. Ele não segue isso. Ele tem a definição positiva e positiva, lembrando que todas as coordenadas são 0, 0, é no canto superior esquerdo, certo? O tamanho do retângulo vai ser 50 por 50, certo? E pronto, então ele vai ficar desenhando esse quadradinho 60 vezes por segundo. Ele não desenha uma vez, ele vai desenhar 60 vezes por segundo. Então vamos testar aqui, Launch. Vamos ver se faltou alguma coisa. Então observe que deu tudo certinho e ele desenhou um retângulo. Então é desse jeito que a gente vai fazer os desenhos. Só que tem mais algumas coisas a serem ditas. Então, estudem bem aí, deixem as perguntas nos comentários caso não tenham entendido alguma parte, que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. E a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai melhorar isso daqui, tá bem? Até lá!